Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso botão de pânico, não é isso? Agora, sempre ao meio-dia, todos os dias, nós faremos a nossa live. E o nome da nossa live é Botão de Pânico. Isso não significa que nós não teremos um tema específico por live. Salve, amigo Carlos Pache. Nós teremos. O tema da aula de hoje está aqui em cima, ó. Como ganhar dinheiro com ação de alimentos. No entanto, esta live do meio-dia será também uma oportunidade para os meus alunos da minha mentoria, da Next, né, os hackers, entrarem na live para tirarem as suas dúvidas e também se exporem para o meu público. E também para todos os meus alunos do meu treinamento TVE entrarem, não na live, mas mandarem as suas perguntas pelo sistema e nós vamos respondendo aqui. Isso porque a dúvida deles pode ser a sua dúvida. No entanto, nós sempre teremos, portanto, nós sempre teremos um tema específico, como nós temos hoje, ó. O Jorge está falando ali, Eric, não gosto de fazer essa ação e acho ruim precificar, essa live vai ser interessante. O mais legal dessa live, pessoal, é que, eu ia falando, né? Quando nós não temos, eventualmente nós não vamos ter a oportunidade de receber alunos, né, ou de tirar dúvidas de alunos, mas aí só quando nós tivermos um convidado especial para dividir conosco o nosso espaço aqui. E hoje nós teremos um convidado, ou melhor dizendo, uma convidada especialíssima, que é alguém super especializada, na verdade, na área de alimentos, que é a minha querida amiga Carol Coutinho, que daqui a pouquinho já vai pedir para entrar, tá certo? Enquanto isso, meus caros, eu quero lembrá-los que a cada dia nós nos aproximamos mais da abertura da nossa Black Friday. A oferta, que é uma oferta totalmente maluca, só vai ser disponibilizada nos grupos da Black. Então, se você ainda não está no grupo da Black, o que você faz? Escreve "eu quero" aqui embaixo para receber o link para entrar no grupo. Ó, a Carol já está por aqui. Carol, você consegue mandar para mim aquela solicitação? Acho que eu consigo também mandar. E eu acredito que você vai receber aí e já vai entrar. Enquanto eu aproveito para dar um salve ao meu amigo Botino. Olha ela E aí. aí? Tudo bem? Olá! Tudo bem, Carol? E você? Tudo certinho. Que coisa boa. Poxa, muito obrigado por ter... Opa, entrou uma ligação aqui. Separado um Pronto. pouquinho do seu tempo para dividir aqui com os nossos alunos. Estou muito grato, Carol, de verdade. Nossa, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar contigo, Eric, para a gente bater bola aí, poder contribuir com a nossa atuação prática. Então, sempre um prazer estar aqui, meu amigo. Obrigada pelo convite. Ah, imagina, o prazer é todo meu. Carol, eu te apresentei um pouco aqui para o pessoal antes de você entrar, mas, né, caso alguém daqui da live more numa caverna e ainda não te conheça, eu acho que vale você mesmo se apresentar rapidamente para o pessoal antes da gente começar o nosso bate-papo.
Pessoal, boa tarde. Agradecer o Eric pelo convite. Eu me chamo Ana Carolina Coutinho, sou especialista na área do direito de família e sucessões. Então, hoje utilizo aqui as minhas redes sociais para poder trazer conteúdo, né, a produção de conteúdo informativo. E hoje o Instagram é quase 90% da minha fonte de prospecção ativa. Então, como a gente vai trazer o tema aí de prospecção de alimentos, o que eu vivencio aqui hoje dentro da minha advocacia e vou passar um pouco da minha trajetória, do que a gente faz aqui dentro do escritório, para os alunos também do Eric. Então vai ser um prazer grande. Caramba, Carol, muito legal. Foi bom você ter falado isso pelo seguinte. Recentemente, nos meus treinamentos, eu incluí a tese da pensão alimentícia. Aqui, né, a gente faz alguns filtros para incluir uma tese, para entender se ela é uma tese vencedora, escalável e tal. Eu estava olhando uns números do CNJ e eu vi que a ação de alimentos é uma das ações, se não a ação mais proposta nos tribunais, o que me parece que torna realmente essa tese muito boa para a prospecção orgânica, né? Aqui até no Instagram, hoje a gente tem a possibilidade do advogado fazer o tráfego pago, que eu acho que é muito interessante. Só que eu digo, né, Eric, que hoje o nosso Instagram é uma vitrine e ele começa muito antes da produção de conteúdo. Eu falo para os meus alunos que a partir do momento que um cliente ele entra nas suas redes sociais, ele é impactado, primeiro, como você se porta e se apresenta ali. Então, se não ficar claro que a Ana Carolina Coutinho é uma familiarista e tiver outras áreas de atuação, por exemplo, o cliente ele vai ficar na dúvida se eu realmente sou referência naquela área. Então, começa muito de um ponto básico, mas é a nossa foto do perfil, a bio ali do Instagram, se realmente eu me apresento como uma referência. E isso vai muito antes da produção do conteúdo. O tráfego hoje é uma excelente ferramenta para quem quer advogar. Só que não adianta você fazer o tráfego se você não tem uma consistência nessa produção, porque o cliente ele vai chegar até você. Só que será que ele vai ter confiança suficiente para entregar uma ação de alimentos na mão do teu escritório se o teu perfil não for sólido ao ponto dele ter essa confiança? Então, assim, o tráfego pelo tráfego, ele é ótimo. A gente não pode utilizar também para ficar numa zona de conforto. Mas, assim, o mais importante é complementar a nossa atuação com o tráfego, mas trazer essa prospecção ativa pelo orgânico, que também é bacana, sabe? As pessoas se identificarem com o teu conteúdo, elas estarem ali todos os dias, elas se identificarem com você a ponto de querer te contratar para tocar aquela ação de família. Então, são pontos que a gente precisa sempre estar levando em consideração. Poxa, Carol, é legal você falar isso por vários aspectos, né? Mas deixa eu pegar um aqui para começar. Quando eu converso com os meus alunos, por exemplo, na minha mentoria, a gente tem lá os desafios, né? Com várias atividades para eles fazerem. E a primeira atividade é a pessoa escolher uma tese e, a partir dessa tese, ela começar a montar essa vitrine, né? Como você falou, porque de fato é isso. É uma vitrine. E aí, uma coisa que eles sempre me perguntam muito é assim: ah, Eric, mas eu tenho que escolher só uma tese? Eu não posso escolher mais de uma? Então, o que eu queria saber é a sua visão, né, como uma advogada experiente e que já está na internet há bastante tempo e ensinando pessoas a fazer o que você faz. Como que você enxerga isso? Você acha que o Instagram ele deve ser utilizado para uma única e exclusiva tese, para várias teses dentro da mesma área do direito, ou eu posso atirar para todo lado? Como que você enxerga isso na sua experiência? O direito de família, Eric, ele é um nicho, né? Então, assim, tem muita coisa dentro do direito de família e sucessões também. A gente começa ali, não só alimentos que a gente fala de pensão aqui, mas a gente tem alimentos gravídicos, que é a lei antiga de 2008, que a mulher gestante pode ter acesso. A gente tem planejamento matrimonial, de poder fazer todo o processo de habilitação do casamento. A gente tem sucessório. Então, assim, direito de família e sucessões, ele é muito amplo. Só que eu, Carol, eu tenho a opinião de que quando mais você subnichar, mais demandas você vai se tornar referência e você vai atrair para o teu escritório. Por exemplo, eu aqui gosto de me posicionar, eu sou familiarista, mas tem três demandas que eu gosto muito de me especializar. Primeiro, e me
e trazer para as redes sociais, que é os alimentos compensatórios, que pouca gente conhece. A gente vai ter, se realmente passar até a questão do Código Civil, a gente tem um anteprojeto, não sabe se vai passar, mas os alimentos compensatórios não tem previsão na nossa lei. A gente tem previsão somente em doutrina e jurisprudência. Se passar o anteprojeto, a gente vai ter um artigo específico para falar sobre os alimentos compensatórios. Poucos advogados conhecem. Quando eu faço os meus eventos ao vivo, eu coloco lá uma enquete no YouTube. Quem aqui já ouviu falar nos alimentos compensatórios? E quase ninguém sabe o que significa. É hoje a primeira tese que eu sustento. E eu, Eric, eu não sou muito do gênero. Eu trabalho aqui dentro do meu escritório para homem e para mulher, mas eu acredito na tese dos alimentos compensatórios. O que significa? É óbvio, né, que o regime de bens escolhido ele vai fazer todo sentido na relação, mas, por exemplo, aquela mulher que abriu mão do mercado de trabalho ou que vivia um padrão de vida durante 30 anos de relacionamento e que diante do divórcio ou da dissolução da união estável, a gente tem um desequilíbrio econômico-financeiro, uma queda abrupta do padrão de vida. Eu vejo muito advogado falar assim, não, mas se ele se separar um padrão de vida, ele obviamente ele vai cair ou ele vai mudar. Mas a gente tem justamente a figura dos alimentos compensatórios para sanar isso, que não é uma pensão alimentícia. A natureza é uma compensação, é uma indenização. Então, primeiro, é o primeiro subnicho que eu utilizo muito aqui e me posiciono. Por quê? Quando você pega um divórcio, as pessoas pensam única e exclusivamente no divórcio, na partilha dos bens, e quando tiver filhos, automaticamente eu vou ter que regularizar pensão e guarda. Mas e se for um caso realmente que tem uma queda abrupta do padrão? E se essa mulher, por exemplo, escolheu, e aqui vice-versa, se tiver escolhido o regime da separação total de bens, e depois de 30 anos de relacionamento, ela sai sem a partilha, sem os bens, e vai ter que viver dali para frente com o valor que ela saiu do mercado e tudo mais, vai ter que se virar. Então, aqui os alimentos compensatórios faz todo sentido. Então, eu falo muito sobre isso, sobre 3 subnichos. Eu acho que quando você foca em 3 subnichos, as pessoas te identificam como referência naqueles subnichos e você atrai para o teu escritório. Óbvio que tem toda uma estratégia por trás. Você quer ser realmente lembrado? Por exemplo, hoje, se o Eric for chamado para uma palestra, ele vai ser chamado para palestrar sobre o tema que ele traz. As teses, a questão da prospecção, a tecnologia, a inteligência artificial, porque é aquilo que ele fala no perfil. Então, é importante que o advogado ele já pense nessa estratégia. Se chamarem hoje a Carol Coutinho para palestrar, provavelmente alimentos compensatórios vai estar ali. A questão do divórcio. Então, são temas que quanto mais eu me posicionar, mais a referência eu me torno. Eu não vejo problema em você falar um pouquinho de tudo, mas eu acho sempre importante você escolher pelo menos 3 subnichos, que é realmente aquela demanda que você quer atrair para o teu escritório. E eu vejo o divórcio hoje como rentável, dá para precificar, alimentos compensatórios também. E quando tem menor envolvido, a gente tem outros desmembramentos, que não é só divórcio, partilha, mas tem guarda e regulamentação de convivência. Exato. Mas então, ó, pelo que você está falando, e eu concordo, né? Quando você fala, Eric, eu acho que 3 subnichos é legal da pessoa trabalhar. Agora, veja, pessoal, e aí para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, os 3 subnichos, veja, são subnichos. Subnichos de um nicho. Então, você não está explorando 3 teses que não tem qualquer conexão uma com a outra. Eu acho que é por aí, né? Não, sim, porque estão conectadas. Eu até vi aqui que o Botino colocou, quero conhecer mais dos alimentos compensatórios. A gente sabe que não é a regra, é a exceção, assim como pensão alimentícia para cônjuge ou companheiro, mas hoje a gente tem muito isso sendo muito aplicado. Por exemplo, outro subnicho que eu acho muito legal e pouca gente fala é o julgamento com perspectiva de gênero, que a gente teve a resolução do CNJ. Hoje, o capital invisível, né, que a gente tem um contexto, Eric, ainda hoje que a mulher é muito mais independente que antigamente, que está dentro do mercado de trabalho. Mas quem trabalha com direito de família sabe que ainda tem um contexto familiar em que a mulher às vezes ficou muito tempo do mercado, abdicou da carreira. E aqui a gente fala hoje desse capital invisível que, óbvio, o tempo que ela ficou em casa propiciou para que o homem pudesse ser o provedor, que ele pudesse estar trabalhando. Isso faz parte do contexto familiar. E esse capital invisível da mulher, que às vezes não é reconhecido, hoje é levado em consideração pelos tribunais, por promotores, por defensores. A gente tem uma resolução do CNJ
que trouxe o julgamento com perspectiva de gênero, isso vem impactando, inclusive, para a fixação de pensão alimentícia. Então, por exemplo, a gente sabe que pensão tem um trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Mas o fato de ter esse julgamento com perspectiva de gênero e você utilizar essa tese nas suas petições, o juiz pode acatar e ele mesmo julgar com base nesse protocolo, mas você pode utilizar nas suas peças, já vem sopesando na hora até de fixar a pensão. Por exemplo, o tempo que a mulher fica em casa, que prepara a criança para a escola, que passa ali café da manhã e tudo mais, isso já vem sendo sopesado até para a própria fixação. É uma tese bacana que pouca gente conhece. A gente tem, por exemplo, a teoria da aparência, né, para ação de alimentos. Por exemplo, eu declaro uma renda, mas o que eu exponho nas redes sociais é completamente diferente e tem um contrabalanço aqui absurdo. Também posso utilizar para reformar uma decisão. Então, são teses que você pode ir utilizando, só advogado especialista que realmente conhece, sabe aplicar. Não, sem sombra de dúvidas. É, e tudo isso vai aumentando sua capacidade argumentativa e o valor da ação lá no final, e consequentemente os honorários, e por aí vai, né? Uma coisa que você falou lá no início também, que me chamou a atenção, foi que o seu posicionamento, pelo que eu entendi, e aí no seu escritório, o seu público-alvo, né, o seu avatar, não é só a mulher. Tanto a mulher quanto o homem. No entanto, para quem está começando e vai começar a criar conteúdo, a se posicionar, você sugere um, um posicionamento assim, já pensando em homem e mulher, ou seria melhor jogar aquela regra do 80-20, assim, sabe? Olha, deixa eu focar aqui onde está a maior parte do meu público relevante, e depois, quando eu tiver um pouquinho mais de experiência, eventualmente eu amplio. O que você me diria a respeito? Assim, o que eu acho? Eu acho que quanto mais você se posiciona, mais o avatar certo você constrói. Então, por exemplo, hoje, falar para homens e mulheres é uma opção minha. Mas eu acho que quanto mais você direciona até para um público final, eu não vou dizer que seja. Eu acho que mais fortalece a tua marca. Por exemplo, hoje tem advogados que eu conheço que só falam para mulheres. E aí você consegue ser mais direcionado, você consegue É, atingir realmente aquele público. Por exemplo, eu posso ser mãe, eu quero falar com mães, eu quero falar sobre direito de família, eu quero falar sobre maternidade. Como também tem advogados que eu conheço que só falam para homem. Eu acho que isso acaba dividindo o público, mas ao mesmo tempo você não é muito morno, sabe? Você realmente foca ali e tem um posicionamento. Eu acho isso muito bom. Eu já me questionei algumas vezes sobre esse posicionamento de ser mais para um lado ou para o outro, mas eu não consigo ser de uma advocacia de gênero, eu sou muito da tese. E aqui o escritório é misto. Então a gente tem homens, tem mulheres. Então eu não optei por essa segmentação. Mas hoje eu não vejo diferença para quem está começando, começar com um público mais amplo. Eu acho que você pode, se você já quiser direcionar o teu público para mulher, eu acho que é bacana. Se você quer direcionar para homem, também é bacana. Eu vejo muita gente falando para mulher, tem poucas pessoas que falam para homens. isso é um ponto. Então, inclusive mulheres quanto homens, eu acho que é uma coisa bem uma estratégia até de futuro para posicionamento. A gente vê muita gente falando sobre direito de família, mas pouca gente falando para homem. E assim, o direito está ali para ambos, né? Se eu tiver numa relação e as teses forem aplicadas e tudo mais, eu posso falar com o homem, por exemplo. Aqui no escritório, a gente tem ações de guarda que às vezes o pai não consegue conviver com a criança, que não é o caso de ser uma guarda unilateral, que a mãe impede, caso de alienação parental. Então, assim, a gente tem público para os dois lados. Tem também para homem, quanto tem para mulher. Eu acho que quanto mais você foca realmente naquilo que você quer atingir, eu acho mais fácil até para um retorno, sabe? É, quando a gente montou a estrutura para oferecer como uma das teses a ação de alimentos, a gente pensou muito nisso, né? As pessoas elas estão começando ali, esse é meu público, né? As pessoas estão ali começando, elas querem fazer né, uma entrada nessa área e elas querem, claro, ter um retorno. Então nós sugerimos exatamente isso. Olha, vamos focar aqui nesse público específico que a gente pegou mulheres porque nos parece mais fácil de atingir.
Mas, de fato, é muito interessante pensar no público masculino também, porque, de fato, talvez seja um público menos assediado na rede social, na internet como um todo, para esse tipo de ação. É contra-intuitivo, mas pode funcionar super bem, realmente. E assim, quando a gente fala de ação de alimentos, o que mais a gente vê são menores representados pela genitora. Aqui no escritório a gente tem casos que a gente pega o homem e o pai oferta alimentos, mas não é de praxe o pai ofertar. É bem mais comum a mãe entrar representando, assistindo a criança. Então, quando você fala para mulheres, pelo menos de uma ação de alimentos, a chance de você ter um retorno nesse sentido é um pouco maior, né? Porque é o que a gente. Isso tem números, né? A gente não está tirando da cabeça. É mais comum realmente a mãe entrar representando o menor para poder pleitear pela pensão, e não o contrário. Não, muito mais. E aí, já caminhando um pouco para frente, pensando um pouquinho na prospecção mesmo. Eu acho muito legal, né, vir assim de uma advogada experiente na área, que é o seu caso, essa palavra de como essa é uma tese boa para prospectar no orgânico. Porque às vezes o aluno que não está acostumado, né, o advogado que não está acostumado, ele fala assim, poxa, mas eu não. Será que realmente, se eu construir o meu Instagram direitinho, eu começar a falar para esse público, essas pessoas vão vir até mim e eu digo, elas vão e tem mais. Tem gente que já te segue, que não sabe que você faz isso. Na hora que você começa a produzir um conteúdo de qualidade, que a pessoa toma essa consciência, como ela já conhece você, você é a primeira pessoa que ela vai entrar em contato. Eu tô certo quando eu falo isso ou tá errado? O alimentos não é muito bom para prospectar no orgânico online. Não, eu aqui a gente prospecta quase 90% no orgânico. E quanto mais a gente se posiciona, mais as pessoas lembram de você. Eu lembro que o meu cunhado falou assim, Carol, eu consegui zerar todos os stories, mas você sempre quando cara, eu zero, aparece você. Eu falei, então a minha estratégia está bem feita. Porque as pessoas precisam lembrar de mim. E o problema, ele não precisa ser imediato. Às vezes a pessoa não tem o problema naquele momento, mas ela sabe, não, a Carol é referência em família. E quando tiver o problema, ou ela vai indicar alguém para você, ou ela vai pensar, não, familiarista eu só penso na Carol. Então, quanto mais você está ali levando informação ao teu público, você está construindo uma imagem. E a gente sabe que o orgânico não é fácil, né? Não adianta eu querer produzir conteúdo, você até falou, né? De ter todo esse posicionamento, de começar. Eu falo muito para os meus alunos da importância de você criar uma linha editorial, porque não adianta você Exato. encarar as redes sociais como uma vitrine e você não ter uma produção de conteúdo constante. Você tem que estar ali todos os dias, encarar como um prazo, encarar como uma live, encarar como o dia a dia do teu escritório. Então, você estar ali todos os dias produzindo conteúdo, porque vai chegar o momento que as pessoas vão te enxergar como referência, e aí, quando elas precisarem de alguma coisa na área do direito de família ou da área que você resolveu se especializar, elas vão entrar em contato com você. E eu digo assim, Eric, o cliente no orgânico, nas redes sociais, ele vai muito por uma identificação. Hoje tem vários advogados familiaristas. Quando alguém entra em contato comigo, é por uma identificação. E por isso que eu digo que o perfil ele não precisa ser 100% institucional. Ele também tem que trazer o teu dia a dia, ele tem que gerar uma Com conexão. certeza. Porque quando algum cliente ele fecha contigo, ele está fechando com os valores da Carol, do Eric, a forma de lidar com a vida, os bastidores, realmente princípios, valores, identificação. Por exemplo, ontem eu fiz uma audiência em Carapicuíba, São Paulo, interior de São Paulo. A cliente chegou para mim e falou assim, Carol, independente do lugar que você esteja, eu quero que você seja advogada para me representar nesse caso. É uma identificação que foi gerada ali. E aí, independente do local que ela estava, ela quis contratar o escritório, quis contratar a Carol para estar ali. Ela não sabe como eu escrevo uma peça, ela não sabe como eu faço uma sustentação oral, não sabe como é que é a equipe do escritório, mas ela contrata geralmente por essa identificação. Então, quando você está ali todos os dias, é isso que vai fazer você converter o orgânico e a pessoa vir até você. Eu até vi alguém falando sobre precificação aqui nas Era a minha ações de próxima família. pergunta. A ação de alimentos realmente é uma ação complexa de você cobrar. Como é que eu faço aqui? Eu raramente pego uma ação de alimentos separado. Eu até pego, mas geralmente vem num combo, né? De divórcio, partilha
e aí automaticamente tem menor envolvido, tem regulamentação de guarda, convivência e a questão dos alimentos. Aí a gente precisa pensar em dois cenários. Quando a gente fala de ação de alimentos, geralmente a mãe que está recebendo aqueles alimentos por causa da criança e tudo mais, como representante, às vezes não tem dinheiro para pagar o advogado. E é um público também que você tem que selecionar. Porque você pode pegar e cobrar um percentual em cima da pensão, por exemplo, e aí se a pensão for muito baixinha, não adianta você cobrar um percentual muito alto, que vai a pensão toda embora. Então, vale você cobrar um percentual menor por um tempo determinado, por exemplo, vou cobrar 30% por 6 meses e tudo mais, e aí é uma opção de você cobrar um percentual por um prazo determinado, que eu não costumo fazer muito, porque quando eu cobro aprovação de alimentos, eu geralmente cobro um valor inicial para começar a trabalhar, mas é uma alternativa para quem está começando, de cobrar um percentual ao final por um prazo determinado. Ou então cobrar um valor fechado quando você faz todas essas ações. Por exemplo, quando você tem partilha de bens, eu geralmente cobro um percentual. Mas em relação a essas ações desmembradas, dá para você cobrar um valor mais fechado, cobrando uma entrada e tudo mais. Então, assim, é importante fazer essa consideração. Será que realmente a parte tem ali um valor para pagar o escritório de cara? Que é sempre importante o escritório receber uma entrada para começar a trabalhar. Ou parcelar, que não tem problema nenhum também. Você pode receber um valor de entrada e parcelar uma outra parte. E se realmente a mãe não tiver condições, você cobrar um valor em cima do percentual da própria pensão. Que vai depender muito. Por exemplo, quando a gente tem casos aqui do escritório que tem pensão alimentícia não só para filho, mas para ex-cônjuge ou companheiro. E às vezes tem uma dependência econômica muito grande, e aí a gente fala, por exemplo, de 30 mil de pensão. E aí faz sentido cobrar um percentual por um prazo menor, mas um percentual um pouco maior. Agora, às vezes a gente tem pensão de 4 salários mínimos, 3 salários mínimos, e aí já fica mais difícil cobrar um percentual, sabe? Sim, porque aí vulnerabiliza muito a mãe, né? Sim. Mas no fim do dia é aquilo, é mesmo a pessoa que não tem nenhuma condição, se você está viabilizando a subsistência dela, é natural que você cobre um percentual por um determinado espaço de tempo, porque afinal de contas ela não tem aquilo hoje, né? Ela vai passar a ter. Eu vejo muita gente também, às vezes, muito preocupada com isso. Eu digo, cara, e a gente vê isso não só em alimentos, a gente vê isso em qualquer ação cujo objeto seja uma verba alimentícia. Você vê muito no previdenciário, você vê muito no BPC Low, às vezes fala, poxa, mas a pessoa vai receber um salário mínimo, né? E ainda vou cobrar uma parte disso? Vai, porque senão ela não vai receber nenhum salário mínimo, porque você não vai poder atuar de graça. O que eu acho que não é legal, e eu vejo, já vi, assim, advogados fazerem o sujeito vai receber um salário mínimo, ele vai lá e cobra 50% daquilo durante 6 meses. Aí me parece realmente desbalanceado, né? E uma outra coisa legal também, Eric, que a gente faz aqui hoje a gente tem uma certa vedação de taxa de manutenção pelo Código de Ética, mas tem uma remuneração mensal periódica que você pode cobrar por um período determinado. Então, por exemplo, ações do escritório que eu sei que possam durar mais tempo, depois de um prazo a gente cobra essa remuneração mensal periódica, mas com um prazo determinado. Por exemplo, ações de divórcio e partilha, aqui a gente faz de tudo para que seja rápido. Então, ainda que seja no litigioso, são ações que eu costumo cobrar um valor de entrada e um percentual ao final, seja pela ameação, se eu estiver representando ao cliente, ou seja em cima do patrimônio total, se eu estiver representando os dois. Agora, ação de guarda e alimentos são ações um pouco mais demoradas. O que a gente faz? A gente já parte e passa para o cliente o seguinte: se a ação durar, às vezes, mais de 1 ano ou 2 anos, a gente cobra essa remuneração mensal periódica, que é um valor mensal. A gente tem o teto de um salário mínimo, para não ficar aqui um aviltamento de honorários, até para que não seja um valor muito alto. Então, o teto é o salário mínimo, pode variar, e por um prazo determinado. Então, por exemplo, já na proposta a gente passa, se acontecer da ação durar mais de 2 anos ou mais que 1 ano, a gente vai cobrar essa remuneração mensal periódica por um prazo determinado, por exemplo, por 1 ano. E aí a gente tem, é como se fosse uma forma do advogado também não sentar em cima do processo, porque às vezes o advogado cobra tudo no início, deixa a ação debaixo do braço e não dá um andamento. Então, é uma forma também do escritório ter um custo para manutenção e tudo mais,
e continuar dando aquele fôlego para a ação e correr atrás para que não dure mais tempo. Até para que o cliente possa ter essa ação, esse retorno mais rápido. Então, ações de guarda, por exemplo, que às vezes tem estudo psicossocial, equipe multidisciplinar, tem relatório e tudo mais, que vai demorar um pouco mais quando a gente sabe que são casos mais complexos e dura mais ou menos 1 ano a 2 anos, a gente coloca essa remuneração mensal periódica, mas sempre por um prazo determinado e avisando o cliente. Isso precisa também estar claro ali para o cliente saber e ter conhecimento. Não, isso é muito interessante. Eu ia mudar o tema, mas me surgiu agora uma outra coisa, ainda dentro desse tema, né? É, remuneração inicial, remuneração ao final. Só que, às vezes, entre uma coisa e outra, nós temos as liminares, né? Quando acontece de você conseguir implementar alimentos provisórios ou guarda provisória, enfim, dentro desse universo, nesse momento, você já implementa algum êxito? Como é que você trabalha? O que você sugere, né, Assim, para as pessoas? aqui a gente trabalha muito com liminar. Então, por exemplo, até pela própria decretação do divórcio, né? A gente tem até proposta para o anteprojeto do divórcio unilateral. É algo que ainda não é pacificado. Divórcio, decretação do divórcio liminar. Tem magistrado que dá direito potestativo, independe do contraditório, tem outros que não. A gente só agrava aqui quando realmente o cliente quer ter aquela decretação do divórcio. Então, eu já tive. Aqui é muito difícil a gente não conseguir a decretação, mas já vi casos da outra parte requerer, o juiz não dá, intimar a gente em contraditório e a parte entrar com agravo. Esses tipos de situação que a gente sabe que o deferimento é mais tranquilo, a gente não cobra um percentual nem um êxito por isso. O que a gente costuma cobrar é proveito econômico ou realmente fixação de pensão. Por exemplo, teve um caso do escritório que foi um relacionamento desde 89. Era bastante tempo. E a gente falava de uma renda da família ali, comunhão parcial, presunção de esforço comum. A gente tinha uma renda da família em torno de 150 mil a 200 mil mensal. E aí, diante do divórcio, a gente teve uma queda abrupta do padrão, teve bloqueio de cartão de Ah, crédito e tudo mais. E aí a outra parte começou a viver com uma aposentadoria de professora municipal de 6 mil. E aí eu falei, cara, não faz só sentido aqui a aplicabilidade dos compensatórios. Teve uma queda abrupta do padrão, mas tem uma relação de dependência econômica. E a gente entrou com pensão cumulado com alimentos compensatórios. legal. Pensão lá pelo 1694, princípio da solidariedade social e familiar, mútua assistência, de ter essa relação de dependência econômica, e pedimos os compensatórios com a natureza de indenização, que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, os compensatórios a gente não pode requerer a prisão, por exemplo, porque é uma indenização, só pode pelo rito da penhora, diferente da pensão alimentícia. Então a gente cumulou esses alimentos, o juiz deferiu os dois para a gente até a partilha, porque era um patrimônio considerável, então não fazia sentido ela receber por tempo vitalício. Foi transitório até a partilha. Nesse caso, a gente cobrou um percentual, porque o valor que foi fixado foi um valor alto. Então, fazia sentido cobrar um percentual aqui sobre esses alimentos ou até próprios alimentos compensatórios, que podem ser um valor de prestação mensal ou pode ser um valor mais alto de indenização. Você pode cobrar um valor mais alto de indenização, por exemplo, 100 mil, 200 mil, meio milhão. Então, você pode cobrar também um percentual em cima do que a parte vai receber. Então, são estratégias que às vezes o advogado não pensa, né? Oportunidades ocultas que ele não enxerga e acha que não pode ser cabível pensão, que acha que é só para filho e às vezes está deixando dinheiro na mesa, sabe? Quando o valor é mais alto, dá para cobrar um percentual. Ou, por exemplo, a parte não acredita que pode conseguir aquela pensão, os alimentos compensatórios, e você cobra também pelo proveito econômico ou por uma partilha, por exemplo. O que eu vejo muito aqui é a gente ter que entrar com reconvenção, porque a parte entrou com algumas listas dos bens do patrimônio e deixou de fora muita coisa. Investimento, FGTS, Previdência. E a depender do regime de bens, por exemplo, se a gente pensar na regra comunhão parcial, Previdência privada aberta entra na partilha, FGTS, pelo tempo que a pessoa recebeu durante o casamento, entra na partilha, os investimentos, e a gente tem que entrar com a reconvenção para listar esses bens que ficaram de fora. E aí o patrimônio que está sendo discutido é X. Quando você faz a reconvenção, você está acrescentando mais coisa. Então você pode cobrar um proveito econômico se a parte levar aquilo que você incluiu também. É uma ideia bacana que muita gente tem advogado que deixa passar
acha que os bens são só aqueles, não faz uma apuração patrimonial e perde dinheiro, porque acha que não vai entrar. Exato, né? E conhecer as teses também é importante, porque ajuda na negociação, né? Uma coisa é você falar para a pessoa, olha, você tem direito disso. Não, me contrata, porque na verdade você tem direito disso, mais disso aqui, né? Então você mexe ali com alguns gatilhos mentais que vão ajudar muito na contratação. Ô, Carol, já indo aqui para o final, eu queria encaminhar uma dúvida de uma colega nossa que trouxe aqui, achei interessante. Ela falou: é, tem como eu prospectar só clientes que têm alto padrão financeiro? Né? Porque, claro, quando eu rodo tráfego, eu sei que nem todos aqui estão familiarizados com isso, mas quando você sobe uma campanha de tráfego, você consegue definir o público que você quer que essa mensagem chegue. E aí você consegue trazer, por exemplo, um público que tem posses, né? Pelos gastos e tal, por onde os sites que a pessoa frequenta, enfim. Mas e quando eu estou prospectando no orgânico? Como que eu faço para atingir um público de padrão mais elevado? Eu acho que começa pelo posicionamento. Eu acho que começa com o teu estilo de vida. Vou te dar um exemplo. Eu atendi uma cliente que fechou com o escritório essa semana. Ela não é do Rio, ela é de São Paulo. E aí, quando ela falou assim, doutora, eu falei assim, perguntei como é que estava a condição financeira dela, até para entender se eu podia cobrar um valor alto de entrada ou se eu podia parcelar. E aí ela falou assim, olha a percepção do cliente quando você se posiciona. E aí vai muito do teu posicionamento mesmo, da comunicação, que começa na visual. Ela olhou para mim e falou assim, Carol, eu já sei que você cobra caro. Pela tua estrutura, pela tua equipe, o teu posicionamento, eu já sei que você vai cobrar caro, mas eu quero fechar contigo. Então, passa o seu valor e, se for preciso, a gente pensa nas negociações para o preço, não reduzindo o valor. Então, acho que no orgânico, o Eric trouxe muito bem. Na campanha do tráfego e tudo mais, você consegue selecionar o público, renda salarial, já consegue ter ali um padrão. Mas no orgânico vai muito, às vezes, do próprio posicionamento da pessoa. A imagem comunica. Como é que eu estou aparecendo nas redes sociais? Será que eu estou me posicionando de forma a atrair o cliente que realmente eu quero atrair? Às vezes a gente deixa isso passar despercebido, mas a comunicação visual é muito importante. Como é que eu estou me posicionando? O que, que eu quero passar ali no dia a dia, porque isso faz diferença. Além do orgânico, eu acho que bons clientes vêm muito por indicação. Então, assim, o trabalho bem feito. O que, que eu percebi na minha atuação? Eu, quando comecei, Eric, eu comecei como especialista em família, mas a minha prospecção veio 100% do digital. Hoje eu vejo que bons clientes e patrimônios significativos vêm de indicação. Por exemplo, promotores que já me viram atuar dentro de um processo com menores, congressos, o network é muito importante, esse acesso que você tem de estar ali com as pessoas. Ou, por exemplo, uma cliente gostou da atuação, fidelizei o cliente, está me indicando outras pessoas que já conhece como você cobra, já conhece como é o teu trabalho. Isso te dá uma margem de você ter clientes de alto ticket também, sabe? Então, assim, a internet, ela te possibilita ter clientes, mas eu acho que o posicionamento que começa até na própria comunicação visual, a forma que você está aqui, isso tudo já te posiciona. E também a indicação, que para o orgânico a indicação também é bacana. Fez um bom trabalho, gostei, vou indicar, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. E própria indicação, não só de cliente para cliente, mas o próprio cliente que você fideliza. Ontem eu compartilhei aqui nos stories um cliente que me procurou, ele nunca tinha me visto na vida, ele era servidor público, e aí ele precisava de um caso de exoneração de alimentos. Era um homem. E aí a gente conseguiu a exoneração. E a gente, em exoneração de alimentos, a gente tem a súmula 358 do STJ que diz que eu não posso cancelar a súmula, a pensão sem intimar outra parte. A gente conseguiu a decretação em caráter liminar, então a gente já saiu na frente. E conseguimos fazer um acordo no meio do caminho. Então, a gente conseguiu a exoneração. Ele ficou tão satisfeito que ele falou, Carol, tem outro problema, eu preciso me divorciar. E a gente conseguiu fazer o divórcio dele. Então, eu acho que, assim, quando a pessoa ela vê valor naquilo que você entrega, naquilo que você oferece, você consegue cobrar mais e referente ao seu trabalho, aquilo que você faz. Entendeu? Eu acho que a gente
não pode se desvalorizar. Uma coisa que, até para os teus alunos que estão aqui, para quem está começando, até na prospecção, no início não é fácil, as pessoas vão questionar o seu valor, principalmente por uma prospecção de orgânico que você não paga. As pessoas elas têm dificuldade de aceitar o seu preço, mas é aquilo, você tem que ter em mente, não, eu estudei, eu me capacitei e passar o seu valor, e aos poucos isso vai entrando na cabeça das pessoas e elas vão entendendo, sabe? Então faz todo sentido. Não, sem dúvida nenhuma. E aquilo que você falou também sobre o posicionamento, né? Como ele é importante e como também a pessoa precisa, assim, se conhecer. Porque no fim do dia, o trabalho do digital é um trabalho que exige muita consistência, como você mesma disse lá atrás. Então não adianta eu querer fingir uma pessoa que eu não sou. Porque eu consigo fingir um mês, 2 meses, mas eu não consigo fingir no longo prazo, né? E essa ausência de identidade vai enfraquecer o meu discurso, as pessoas não vão acreditar em mim e não vão querer fechar comigo, não vão querer me contratar. Carol, a gente está encerrando aqui, e eu sempre te acompanho, sei que você é uma pessoa muito competente também, muito ativa, está sempre criando possibilidades para as pessoas, para ensinar as pessoas, para mudar a vida das pessoas. E eu queria, poxa, você falasse um pouquinho do que está rolando aí no momento, né, no seu ecossistema, para que as pessoas que eventualmente vieram aqui pelo meu perfil e ainda não te conhecem, possam ir no seu perfil e buscar essas oportunidades. Não, perfeito. Aproveitar que estamos em semana aí de Black, né? A minha Black acontece no dia 18 de novembro, 19h30. Para quem está me acompanhando ou para quem não me conhece, eu tenho um curso de Direito de Família, que é um curso completo, a gente chama de Dominando Direito de Família. Aulas gravadas, aulas ao vivo, hot seats, a gente tem muita coisa bacana. O curso não é só para técnica, mas eu falo muito sobre o que me trouxe até aqui, que é a prospecção. Então, eu tenho um método que eu desenvolvi dentro do meu escritório que eu passo para os meus alunos. E ele vai muito não só do posicionamento, mas a própria condução do atendimento. A gente está falando de direito de família, então, assim, um atendimento humanizado, personalizado, isso faz toda a diferença até na hora de converter aqui contratos de honorários. Então, convidar vocês para minha Black. Quem quiser participar, comentem com a palavra aqui BC, tá? B de Black, C de Carol, para vocês receberem por direct. Vai acontecer no dia 18 de novembro uma oferta bem bacana que é do meu curso na modalidade vitalício. Então, para quem estiver comigo aí a vida inteira, a gente vai ter várias atualizações, cursos que estão ainda por vir, para que a gente possa realmente transformar a advocacia familiarista, que eu vejo como uma demanda, assim, uma área excepcional, porque fácil da gente se posicionar na internet hoje, quem não tem problema de família, que a gente consiga falar com uma linguagem mais fácil, que a gente consiga atingir outras pessoas. É, o, o Helder colocou aqui é BC, ele colocou Carol Black. É BC, B de bola e C de casa. Se você comentar BC, você vai receber aqui. Então, acho que é uma área fácil de acesso, todo mundo tem alguma coisa da demanda familiarista para resolver. Então, eu acho que é um nicho muito importante. O advogado que cresce é realmente aquele advogado especialista. Hoje eu vi até alguém perguntando aqui, não sei nem o que são alimentos compensatórios. E assim, não é nem pessoas que nunca viram falar do tema. Eu tive uma situação de uma advogada bem mais velha que eu peguei, numa situação de divórcio, ela chegou para mim e falou assim: não, doutora, alimentos compensatórios não se aplicam aqui, não tem menores. Então, assim, realmente o advogado especialista é aquele que sai na frente, que está estudando, que está sempre ali se aperfeiçoando. Então, comentem aí Black para participarem. Quem estava aqui, meus seguidores estavam comigo, falar aí pro Eric também falar da Black dele, para as pessoas também estarem por dentro. Ah, legal, Carol. Ó, pessoal, recomendo demais. Já tive a oportunidade de ver a Carol atuando, falando, ensinando. Ela é realmente tudo isso que ela parece aqui é incrível. A nossa Black Friday, sim, a gente também vai fazer a nossa Black Friday vitalícia, né? Todos os nossos cursos, os cursos do Tese Vencedoras Escaláveis, o MVP, né? Que é o curso em que ensina os advogados a se expressar de maneira mais persuasiva aí em qualquer tipo de processo, o curso de negociação. Todos eles vão estar num pacote de Black por um preço muito menor do que você imagina. Para ter acesso, ou vai lá no meu perfil no link da bio, ou comenta aqui eu quero, mas a live já está terminando. Carol, de novo, super, super, super obrigado. A gente se viu
há pouco tempo, né, agora aqui no The Secret, e espero que a gente se reveja em breve. Sucesso demais para você. Conte comigo para tudo que você precisar. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Sempre um prazer estar contigo. Aprendo muito também. Um cara que eu tenho muita admiração, que segue firme aí também, com esse propósito de transformar a vida de outros advogados. Estou aqui sempre que você precisar, tá? Fica com Deus aí e a gente se fala. Obrigada pelo Amém. convite. Obrigado, querida. Fica com Deus também. Um beijo Beijo. grande. Tchau, pessoal. Tudo de Obrigada. bom.